Agora está gravando. Não apareceu falando dos pinchers luciferianos. Graças a Deus. Bom, tem o gráfico aqui. Esse gráfico, ele traz aí as substâncias de sulfeto de carbono, metanol, etanol e água. Aí tem aqui em X temperatura e em Y a pressão. Você não tem que saber o que é de sulfeto de carbono. Você tem que entender o que significa a posição dele nesse gráfico, né? Quanto mais próxima a substância estiver de Y, maior é a pressão máxima de vapor. Quanto mais acima ela estiver aqui, ó, os pontos, ó, o de sulfeto está aqui, o metanol está aqui, o etanol está aqui, a água está aqui. Qual que é possui a maior pressão máxima de vapor? É o de sulfeto de carbono. A menor, então, aqui tem a menor pressão máxima de vapor, é a água. Aí aqui, a água possui a menor pressão máxima de vapor, né? Enquanto que o de sulfeto de carbono possui a maior pressão. O de sulfeto de carbono é a substância mais volátil, né? E a água, dessas daí, pelo menos, é a menos volátil, né? Quanto maior a volatilidade, menor vai ser o ponto de ebulição. Ou seja, essa substância ela vai passar com mais facilidade do estado líquido para o estado gasoso. Ela vai precisar de menos calor. Nesse caso aqui, é que tem o menor ponto de ebulição, né? É o de sulfeto de carbono. E quanto maior for o ponto de ebulição, né, menor vai ser a volatilidade. Então, a substância será menos volátil. Nesse caso aqui, a que tem o maior ponto de ebulição é a água, né? E, consequentemente, ela é a substância menos volátil. Certo? Todos pegaram essas analogias aí? Pera, a água é o que? Volátil? Menos ou mais? Menos. Por quê? Porque aqui no gráfico, ela é a substância que tem a menor pressão máxima de vapor. No caso do sulfeto, ele possui a maior pressão máxima de vapor. E a água tem maior ponto de ebulição. Maior ponto de ebulição. Aí vai ter gráficos que, por exemplo, as substâncias vão se cruzar, né? Vai ter uma intersecção. Isso vai querer dizer o quê? Que dependendo da pressão e da temperatura, uma substância é mais ou menos volátil do que outra. Aí vai depender da substância, vai depender das condições de pressão e temperatura, mas isso aí acontece pouco. Mas o mais importante aqui é perceber o quê? Que quanto maior for a pressão máxima de vapor, no gráfico, graficamente falando, a substância ela vai aparecer mais acima, na parte mais elevada, na parte superior do gráfico, né? E essa pressão, aqui a gente percebe isso nas 4 substâncias, que a pressão aumenta quando a temperatura aumenta. Certo? Alguém pode pensar, nossa, o Fred está falando só de substâncias líquidas. E os sólidos? Os sólidos sofrem pressão máxima de vapor? Muito pouco, pouquíssimo, né? Tanto que a gente fala principalmente, especificamente, de líquidos, tá? De líquidos, inclusive, voláteis. Bom, a gente vai falar sobre as propriedades coligativas agora, né? Os efeitos coligativos. Quais são eles? Tonoscopia, vou passar aqui, ebulioscopia, a crioscopia e a osmose. Hoje eu vou falar de osmose. Aí semana que vem a gente fala das propriedades coligativas, crios, tonos e ebulioscopia, e faz os exercícios do livro, do Superman. Aí semana que vem eu vou mandar para vocês uma lista para vocês fazerem, e na outra quarta-feira, dia 29, a gente fica por conta só de corrigir essa lista, entendeu? Vamos falar só sobre osmose hoje, porque a osmose eu acho que é um assunto que vocês já sabem dele lá da biologia, né? O que é a osmose? O melhor exemplo é o desenho. Eu tenho 2 sistemas e eles são bloqueados, eles são barrados ou divididos, separados, né? Por uma barreira semipermeável, certo? E nesses 2 sistemas, a minha quantidade de solvente é igual
né? Porém, a concentração de soluto em uma das partes é maior do que da outra parte, tá? Com o passar do tempo, vai acontecer uma alteração nesse equilíbrio desse sistema, né? Aqui ele não está em equilíbrio. Passado um tempo, a gente percebe que vai ocorrer a passagem de solvente de uma solução para outra. Nesse caso, aqui a gente percebe que foi da primeira parte para a segunda, né? Essa passagem de solvente, ela acontece da solução diluída para concentrada. Então, o solvente, ele vai sair da solução menos concentrada e vai para a solução mais concentrada, certo? Quando o solvente passa da parte diluída para a concentrada, a concentração dessa parte aqui, ela diminui, certo? E a concentração dessa parte aqui aumenta. Todos entenderam? Sim. Aqui as concentrações eram diferentes. Só a quantidade de solvente que era igual, né? Como eu tenho mais soluto de cá, então aqui ela é mais concentrada. Qual que é a função da osmose, em termos técnicos? É de equilibrar a concentração desses sistemas, né? Quando a água passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, ele dilui essa solução. No final aqui, no depois, a concentração dos dois lados ela vai ser igual. Tanto que a osmose, a função dela é essa, é de equilibrar a pressão osmótica, é de equilibrar a concentração de solutos em dois ambientes diferentes. Isso lá nas células é importantíssimo, né? Outra técnica que se aplica à osmose é a produção de doces, de frutos, doces em calda, tipo pêssego, aquela merda em calda, ameixa em calda, enfim, tudo em calda, tá? Carne seca também. A função, no caso da carne seca, é de você desidratar ela com sal, né? Porque aí você retira com o sal a umidade da carne. No caso do suco, das caldas, dos doces, das frutas em calda, você adiciona água com muito açúcar e esse açúcar, com a água, vai dentro da fruta. E os açúcares da fruta, do fruto, eles saem para o meio. Então a calda fica muito doce e o fruto fica aquela merda de sempre. O pêssego é um lixo. Bom, aí tem a pressão osmótica, né? O que é a pressão osmótica? É a pressão externa que deve ser aplicada, né, a uma solução para evitar a sua diluição, para evitar a osmose. Aí a função da pressão osmótica é o πmRT. O M é a concentração molar, o R é a constante de Raoult, aquele 0,082, os exercícios geralmente dão, né? E a temperatura em Kelvin, tá? Aí o caso das células. Aqui eu tenho 3 meios, né? O meio hipertônico, o meio isotônico e o meio hipotônico. Vocês já estudaram esse assunto, gente? Já. Vocês lembram da diferença? Uhum. Qual que é a célula saudável aqui? É isso. Iso. O que significa o termo iso? É igual, dentro e fora da célula. Lembra lá de isomeria, João? Yes. É igual. Bom, no meio isotônico, a quantidade de água e de soluto, né? Não vou falar de solvente água porque é água, não é outra coisa. A não ser que o cara seja alcoólatra. A quantidade de água dentro e fora da célula é igual. Tanto a quantidade de água, né, no caso do solvente, tanto também a quantidade de soluto, né? Então, essa célula ela vai se manter da melhor maneira possível. Agora, no meio hipertônico, que é o primeiro caso aqui, a célula perde água. Por quê? Porque a concentração fora é menor do que dentro da célula. No meio hipotônico, é o inverso. A célula tem uma concentração muito alta de soluto e ela precisa ganhar água para equilibrar essa quantidade em relação ao meio, né? Só que muitas das vezes ela absorve mais água do que é necessário
ou pelo menos ela absorve mais água, muito mais água do que ela precisa para se manter, como por exemplo no meio isotônico. Quando essa célula absorve muita água, porque ela é recoberta por uma membrana semipermeável, né? Essa célula geralmente ela estoura. Então você tem que ter em equilíbrio, né? O meio adequado seria o isotônico. Aqueles Gatorades, por exemplo, Powerades, essas bebidas, elas são isotônicas. Qual que é a função disso? É de hidratar tanto o sangue, o líquido, né? Quanto também as células. A concentração de íons, tanto no sangue, na corrente sanguínea, quanto na célula, vai ser igual, né? Quando a pessoa está com a pressão baixa, ela vai consumir glicose, por quê? Para aumentar a concentração desses íons, não íons, né, no caso do açúcar, mas dessas substâncias, desses solutos, na corrente sanguínea. Tá? A pressão osmótica também é aplicada para dessalinizar a água, por exemplo. No Nordeste, aqui no Brasil, já se utiliza essa técnica desde a década de 90. O pessoal pega a água do mar, coloca numa prensa, basicamente, e essa prensa comprime a água salgada e passa a água sem o sal para um outro reservatório, né? O nosso querido presidente, quando ele entrou, falou que ia trazer essa técnica lá de Israel. Só que ela é uma técnica que já é aplicada aqui no Brasil desde 92. O cara é fera, né, velho? O cara é... Ai, gente, não tem jeito de não falar de política, né? Oh, meu Deus do céu. Bolsonaro é muito legal. Te amo, presidente. Eu me mato. Bom, é isso. Tudo bem, gente, aqui nessa parte? Quer que comente de novo? Tá de boa? Não, tá work. Tô passando. Tá bom. Professor, Pois não. professor, Pois não. significa que se você tomar muito isotônico, você faz mais xixi? Aí, isso aí Faz sentido? é mais um sistema fisiológico, porque o isotônico, ele, no caso, ele vai substituir a água, né? Então, se você... É porque, tipo, se ele... Pode falar. Não, é porque eu pensei, se ele tira, mas ele repõe e ele equilibra isso, essa diferença, às vezes... Vai para os rins. Só que o que acontece? Quando a pessoa está praticando atividade física, ou até, por exemplo, quando a pessoa está com um problema, tipo a dengue, quando a pessoa está com dengue, é indicado que ela beba, né? Água de coco, isotônicos e tal, para poder aumentar, para repor a carga de nutrientes. Se a pessoa ela começa a consumir água em excesso, no caso água de coco ou Gatorade, enfim, esse excesso de líquido vai para os rins, né? Bexiga, rins e tal, só que ele vai voltar para o organismo, porque ele vai alimentar também a musculatura, né? Durante a atividade física, os meninos que jogam aí, se vocês praticam atividade física, a diferença é muito grande. Quando você se hidrata e quando você não se hidrata. Antes, durante e depois da atividade física. Os índices de lesões, fadiga muscular, que é a cãibra, né? Reduz muito quando a pessoa está bem hidratada. Eu gosto de comer paçoca quando eu vou jogar. Comendo paçoca, eu fico parecendo que eu sou o Michael Jordan. Fico todo. E já aconteceu uma vez, eu fiz o... crack, não é paçoca. Aconteceu algumas vezes de a gente jogar e não ter água no lugar. Mano, teve vezes de eu jogar a bola, parece que eu não sabia o que eu estava fazendo. Parece que você começa a perder a consciência. É um negócio muito louco. Tem de excelência de jeito. A água é longe pra caralho. Novas. Lá, sempre que eu vou treinar lá, eu levo o latão de água. Aí os filhos da puta que vai jogar não leva água, bebe água de quem, né? Do palhaço aqui. Mas é isso aí, gente. A hidratação é um negócio muito importante. Tá? E a gente até comentou um negócio aqui que eu queria comentar antes, do meio da membrana semipermeável, né? Aqui a gente estava falando das células e tal. O vírus, né? Ele tem uma membrana, todos os micro-organismos têm essa membrana. E no caso do coronga, né? Ele não consegue suportar ambientes diferentes da água, tipo álcool, ou também substâncias que causam a desinfecção, né? A membrana, a superfície do vírus, ela não consegue suportar. Por isso que é importante lavar as mãozinhas assim. Professor. Pois não. Professor. Pode falar. O senhor falou que o vírus é micro-organismo? Não, os micro-organismos de forma geral, que eu falei. Tá bom. Misericórdia. Mas essa relação do capsídeo dele, acho que capsídeo é verdade mesmo.
É parecido. Porque Mas a questão não do dá célula. tecido é como se fosse uma membrana mesmo, de fato, né? Porque se você for avaliar todos os organismos, de forma geral, de vírus a organismos mais complexos, né? Você percebe que todos eles você vai ter essa como se fosse essa pele, né? No caso dos organismos mais complexos, é lógico que você vai ter uma diferença absurda, né? Mas eu achei interessante fazer esse paralelo com a questão do álcool, né? Porque é igual no nosso sangue. Se você consome álcool em excesso, esse álcool ele vai ficar na sua corrente sanguínea por certo tempo. E ele vai começar a interferir, né, nas células. Ele vai começar a interferir no metabolismo celular. E isso a longo prazo vai te causar danos que às vezes são até irreversíveis. Fora a questão dos órgãos, né? Porque os órgãos também são formados por células, são alimentados e tudo mais. Tudo isso, qualquer diferença nesse sistema fode com tudo. É um castelo de cartas. Tá? Gente, para quem entrou por último aí, eu tinha comentado, eu falei hoje só sobre osmose, né, das propriedades coligativas, e antes eu havia falado de pressão máxima de vapor, diagrama de fase e tal, e na próxima quarta-feira eu vou falar sobre tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Aí na semana que vem a gente faz exercícios do livro do Superman, tá? Eu vou encerrando por aqui. Beleza. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Se cuidem, bebam água e lavem as mãozinhas. Tchau, gente. Um abração. Tchau. Deus. Tchau. Parou, irmão. Nice. É nóis. Tchau. Tchau. Para, Evandro.